Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer. Tudo bem, terceiro ano? Voltamos para mais uma videoaula. E hoje a gente vai falar sobre alimentação, sobre a boa alimentação, não é? Nós estamos lá no nosso livrinho de ciências, na página 72. Tia Raquel tá aqui, ó, com umas frutinhas, ó. A bananinha e um mamão. Por que a tia Raquel começou com essas frutinhas na mão? Porque, terceiro ano, a gente vai falar sobre alimentação. A gente está aprendendo sobre o nosso corpo, né? A nossa máquina humana que precisa estar em bom funcionamento para a gente ter uma vida saudável. E quando a gente fala em vida saudável, a gente fala em bons hábitos alimentares. A gente sabe, né, o que a gente deve evitar, o que a gente deve consumir mais. E vocês, crianças, precisam comer mais frutinhas, sim. As frutas são fontes, né, de vitaminas, de fibras e de tudo mais. Então, é importante para o nosso organismo a gente consumir bastante frutinhas, tá? E variá-las ao longo do dia. E falando ainda sobre boa alimentação, né, quando a gente come, a gente tem que comer o arrozinho, o feijãozinho, que é muito importante também. Comer bastante verduras, né? Um alfacezinho, um brócolis, uma chicória, um espinafre. E também os legumes, né? A parte de vegetais também, né? Cenourinha, chuchu, abóbora, inhame, a batatinha também, para poder a nossa refeição estar completa e a gente conseguir se desenvolver cada vez melhor, ok? E ficar forte para que nenhuma doença venha pegar na gente. Então, para a gente ter uma boa alimentação, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? É muito gostoso comer final de semana besteirinha, pizza, hambúrguer, cachorro quente. É muito gostoso, a tia Raquel sabe. Mas a gente sabe também que a gente não pode só comer isso. Porque isso, se a gente for comendo em grandes quantidades, não vai fazer bem para o nosso organismo. E aí o nosso organismo adoece e a gente fica dodói. Então, preste atenção na hora de comer. Vamos comer direitinho para de vez em quando a gente poder comer uma besteirinha, tá bom? E ainda falando aqui, o nosso organismo, né? Ele é muito inteligente. Tudo que a gente come, né, passa pela nossa boquinha, passa pelos nossos dentes, a gente tritura, né, com os dentes ao mastigar, e aí passa, né, pelo nosso esôfago, passa pelo nosso estômago e vai lá pro nosso intestino. Essa passagem toda que ele faz, a gente chama de digestão, que a gente vai digerindo os alimentos que a gente come. E aí o nosso organismo, ele é tão esperto, tão inteligente, que tudo aquilo que não vai servir, né, de proteína, de coisa legal pra gente, a gente elimina, sabe como? Em forma de fezes. Tia Raquel, fezes é o nosso cocô. A gente elimina lá em forma de fezes. Tudo que o organismo não precisa, tá? E aí, falando ainda sobre essa alimentação e tudo mais, vocês vão ver lá aqui no nosso livro, ó, tem até o caminhozinho corpo humano aqui mostrando, tá bom? É só ler com atenção que vocês vão entender. E assistindo o vídeo, muito bom, vai ficar excelente para nossa provinha. E aí os alimentos, turma, eles são basicamente de 3 origens. Origem animal, quando ele vem do animalzinho, né, que é no caso as carnes que a gente consome, vem de algum animal. O leite, né, o queijo, os derivados sempre vêm de algum animalzinho. Então, esses alimentos, né, queijo, leite, manteiga, as carnes em geral, salsicha, linguiça, tudo vem de origem animal, que vem de um animalzinho. Tem também os alimentos de origem vegetal, que vem dos vegetais, das nossas plantinhas, né, que são os legumes, as hortaliças e tudo mais. As nossas frutinhas, tudo é de origem vegetal. E aí tem 2 alimentos principais que a gente utiliza bastante, que é de origem mineral, que vem da terra, né, do solo, do minério, que é
o sal que a gente usa nas nossas refeições, né, para poder dar o temperinho, lembrando que não pode ser em grande quantidade, que também faz mal à saúde. E outro minério que é super importante pra gente, que é a água. A água é de grande importância, né? Lembrando que a gente tem que beber muita água durante o dia, né? Para repor tudo do nosso organismo. A gente sua, a gente faz xixi e tudo mais. Então, tudo isso é água saindo do nosso organismo. Então, a gente tem que botar para dentro também. Beber bastante água, tá, turminha? E aí, lembrando aqui, ainda falando, ó, dos alimentos, as carnes, a gente sempre tem que cozinhá-las, ou fritá-las, ou assá-las da melhor forma possível. Porque esses alimentos, quando a gente consome cru, faz um mal à saúde, porque ele pode conter, né, coisas ruins. Igual aqui tá mostrando que tem um verme chamado tênia, que é a nossa famosa solitária. E ela é encontrada nesses alimentos, nessas carnes. E aí, se ela não tiver realmente cozida, frita, assada corretamente, a gente pode pegar esse verme aí e trazer sérios problemas à nossa saúde. Assim é com as frutinhas, que a gente tem que comer e lavá-las bem. Mesmo aquelas que a gente come tirando a casca, a gente precisa lavar. As verduras, né, alface, mamãe quando faz salada de alface, de preferência que deixe um pouquinho de molho para tirar toda coisa ruim que os alimentos precisam, né? Às vezes tem agrotóxicos que foram jogados ali para matar alguns insetos que iriam devorar a plantação, mas acaba ficando um pouquinho ali no alimento, então a gente tem que lavar as frutas, lavar os legumes e tudo mais, ok? Pra gente ter uma saúde muito boa. O nosso organismo também precisa disso, que a gente tenha bastante higiene com a nossa alimentação. E aí, galerinha, vem falando também, né? A gente já falou das frutas e tudo mais, vem falando de carboidrato. Carboidrato é aquilo, né, que todo mundo fala: ai, tia, carboidrato não pode, minha mãe faz dieta, não come carboidrato. Sim, o carboidrato, às vezes, ele aumenta o nosso peso, só que ele é muito bom para nos dar energia. E vocês em fase de crescimento não podem ficar sem. O carboidrato a gente encontra no arroz, na batata, no aipim, no macarrão, nesses alimentos todos. A gente não vai comer em grande quantidade e nem muito, só que, né, eles misturados de uma vez só. Mas a gente sempre tem que comer, porque a nossa dieta tem que ser balanceada. Não adianta a gente comer só frutinha, só verduras e não comer um carboidrato, senão a gente fica fraquinho e não tem disposição. E a gente precisa de disposição, ok? E aí vem falando um pouquinho das vitaminas e dos sais minerais também que tem nas frutas, como a tia falou, é importante, né, vocês saberem. E aí, turminha, a gente vai fazer as atividades da página 75, 76 e também o pedacinho da 77. E aí depois nós iremos continuar, né, falando sobre esses alimentos, e aí vocês farão na outra semana o restante das atividades. Por enquanto, essa semana vocês vão fazer 76, 77 e, 75, 76 e 77. Vai até 77. O restante, na outra semana, a tia termina, para não ficar tanta quantidade de atividades para vocês fazerem, vocês conseguirem fazer com qualidade as que a tia tá passando. Tá bom? Beijinhos e não se esqueçam, se alimentem bem, hein? É importante para nossa máquina aqui, pra gente sempre estar saudável, tá bom? Beijinhos, meus amores, e até a próxima!